A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda. Sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer.
Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos deter? Nada poderá nos impedir. Não porque podemos nada, mas porque o Senhor pode todas as coisas. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos orientado, tem levado as nossas vidas, cuidado da gente. Esse é um tempo especial para nós. Temos vivido dias tão difíceis, mas temos sentido a proteção e o cuidado do Senhor sobre nós. É por isso que nós podemos declarar nessa noite que nós vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. A palavra bendizer significa falar bem. E é o que nós vamos fazer, sempre falar do nosso Deus, testemunhar do Senhor através das nossas vidas, daquilo que Ele tem nos dado. Nós vamos declarar neste momento: Senhor, eu te bendirei, mesmo quando as aflições vierem, mesmo quando as dificuldades surgirem. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar e o Senhor vai continuar guiando a minha vida e a sua vida. Vamos declarar isso nessa noite. Eu te bendirei, Senhor, enquanto eu viver. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
Obrigado, Senhor. Só o Senhor é digno de glória e honra. Nós vamos bendizer o seu nome em todo o tempo, Senhor. Honramos a Jesus, Senhor das nossas vidas. Glorificamos o teu nome, Pai. Só o Senhor é digno de honra e glória, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Vim aqui dar alguns avisos sobre a nossa programação semanal. Bom, no domingo pela manhã nós temos a nossa EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, tanto da sala dos adultos como dos adolescentes. Então, procure um desses ministérios para fazer parte, porque é um tempo muito bom para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. E também pela noite nós temos a celebração deste culto aqui, sempre às 19 horas, pelo YouTube. Também aos domingos nós liberamos o Central Kids, que é um culto infantil especial para as nossas crianças, com uma linguagem acessível a elas, sempre também disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, pais, coloquem para suas crianças o culto infantil, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida delas. Durante a semana, o Ministério dos Adolescentes se reúne tanto às terças-feiras à noite quanto aos sábados. Então, se você é adolescente, não deixe de fazer parte desse ministério e também chame um amigo para participar dos encontros junto com você. E aos sábados à noite também nós temos nosso encontro jovem a cada 15 dias. Então, se você é jovem, não deixe de participar e de se envolver nesse ministério. E às sextas-feiras à noite nós temos os bate-papos, que são abertos para toda a igreja. A cada sexta-feira trazemos um convidado especial, então não deixe de participar desse tempo de compartilhamento. Lembrando também que todas essas programações a gente coloca nas redes sociais da nossa igreja, então não deixe de nos acompanhar por lá, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque assim a gente consegue levar o reino de Deus para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E também agora nós estamos no Spotify com as podcasts das mensagens aqui da igreja. Não só no Spotify, temos outras plataformas também, mas não deixe de se inscrever lá, porque é um meio muito legal, muito fácil de acessar as mensagens para você ouvir durante a semana, no carro, onde você estiver. Lembrando também, irmãos, dos nossos dízimos e ofertas. Nesse período de distanciamento social, nós não podemos ir à igreja, mas pedimos que os irmãos contribuam com a obra da igreja através da nossa conta. Então, os dados estão passando aqui embaixo na tela para que você não deixe de contribuir nesse momento delicado que estamos passando. E logo mais, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Caso os irmãos prefiram entregar na igreja, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa combinar de alguém estar na igreja para receber a sua oferta. Muito obrigada pela atenção e bom culto! Esse é o momento de você se derramar diante do Senhor através dessa canção.
de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Este é o momento que nós vamos dedicar em oração ao Senhor. Queremos que você ore a Deus agora conosco. Este é o momento que reservamos para isso. Então você pode se aproximar aí do seu familiar, de quem estiver assistindo esse culto com você. Se você puder fazer isso agora, dedique esse tempo para orar ao Senhor. Ore conosco. Nós vamos orar aqui e queremos que você faça da nossa oração também a sua oração. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada porque o Senhor nos reuniu aqui mais uma vez. Não estamos com a congregação, mas cada um em suas casas. Ó Pai, muito obrigada porque o Senhor também tem nos ensinado muitas coisas nesse tempo. Obrigada porque a Tua proteção não sai de nós, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, todos os momentos. Que o Senhor esteja com cada um em suas casas neste momento, com cada família, abençoando, protegendo, ó Pai. Te peço em especial por todos aqueles que neste momento estão sofrendo, ó Pai, seja por saúde, questões de saúde, seja sem emprego, ó Pai, muito te peço por favor, ó Pai, que o Senhor esteja estendendo a sua mão sobre essas pessoas, que o Senhor esteja nos confortando nesse tempo e que saibamos que dependemos de Ti, ó Pai, não somos nada sem o Senhor e agradecemos imensamente a Tua proteção, a Tua guarda e a Tua presença ao nosso lado, Pai. É isso que oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bem, Jesus, muito obrigada pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigada porque o Teu Santo Espírito habita em meio a nós, Jesus. Muito obrigada porque mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio a uma pandemia, nós podemos ter certeza de que o Teu Espírito Santo está curando pessoas, está fortalecendo vidas e está com a gente em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as ansiedades e os medos, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus, para que o Senhor seja sempre, Deus, a cura para nós, para que nós possamos proclamar cura na vida das pessoas sempre, Jesus, através das músicas, através das nossas palavras, para que a gente possa se derramar na Tua presença e pedir por cura, Jesus, cura do nosso coração, cura pelos nossos pecados, cura pela nossa alma e para que as pessoas sejam curadas, Jesus, dos pecados e dessa doença tão terrível que tem se alastrado em meio a nós, Jesus. Mas nós cremos que Jesus é o nome que tem poder para curar essas pessoas e nós temos completa esperança que o Teu nome tem poder para poder fazer tudo ser como era antes, Jesus. Então que o Senhor faça, Deus, a Tua vontade para que essa vacina seja feita logo e para que tudo seja normalizado novamente, Jesus. Cure os nossos corações, abençoe as nossas vidas, proteja as nossas famílias, abençoe a vida de quem está assistindo agora, abençoe o lar da pessoa que está assistindo agora. Continua, Deus, com o Teu Santo Espírito andando aqui em meio a nós, Deus,
Não nos deixe, Jesus, em momento algum, Deus, para que nós não possamos cair, Jesus, para que o Senhor sempre esteja nos segurando firme, Jesus, para que a gente, mesmo em época de pandemia, para que a gente não se afaste, Jesus, porque mesmo sendo tão difícil, Jesus, para que a gente possa se agarrar no Senhor e não desistir da Tua palavra, do Teu amor, porque mesmo sem o calor do corpo todos juntos aqui, a gente tem a união espiritual todos juntos e a gente acredita, Jesus, que a Tua noiva está junto, Jesus. Nós estamos juntos nessa e em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo está junto com a gente nessa, Jesus. Então não nos deixe ficar fracos, não nos deixe fraquejar na fé, Jesus, mas para que a gente fique forte e seja fortalecido pelo Teu Santo Espírito, Jesus. Fortaleça a nossa alma, o nosso coração, cure os nossos corações, perdoe os nossos pecados, Jesus. Que o Teu Santo Espírito, que o fogo do Teu Espírito Santo consuma as nossas vidas todos os dias, Jesus. E para que a gente seja sempre, sempre abençoado pelo Teu excelso nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado mais uma vez, Pai, por esses louvores que nós acabamos de cantar aqui, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada um que está aqui e a cada um que está em casa, Pai, ouvindo. O Senhor abençoe a cada um, Pai. Livre-nos de todo mal, Pai, de toda doença. Tudo isso que estamos passando hoje, Pai, eu creio que passará muito rápido e todos nós estaremos aqui, em breve, reunidos, louvando e agradecendo o Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Mais uma vez bem forte. Dizer que eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Olá mais uma vez, a graça e a paz de Jesus a todos. Estamos mais uma vez reunidos nesse domingo para celebrar o Senhor, para louvar o nosso Deus e também para meditar em Sua palavra. Hoje eu gostaria de trazer uma meditação para você, baseada em João capítulo 15, nos versículos de 1 a 17. E eu dei como tema para a nossa meditação aqui, permaneça e dê muito fruto. Eu desejo que você seja abençoado através da palavra de Deus neste texto tão conhecido, tão maravilhoso. Mas para iniciar essa mensagem, antes de nós lermos o texto, gostaria de falar algumas coisas a você e começar fazendo uma pergunta a você. Você tem um amigo? Todos nós temos amigos. Mas você tem aquele amigo chegado, alguém que seja muito especial na sua vida? Você pode pensar um pouco sobre esse seu amigo agora? Quando eu fiz a pergunta se você tem um amigo, quem foi esse primeiro amigo que veio aí à sua mente, ou amiga? E você consegue se lembrar quando é que vocês se tornaram amigos? Quanto tempo levou para que vocês consolidassem essa amizade? Ou seja, óbvio que isso não foi da noite para o dia. Isso foi uma coisa que, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo. Então, você tem uma noção de quanto tempo isso levou? Talvez anos, para que essa amizade se consolidasse? Vocês sabem, por exemplo, segredos uns do outro, coisas que vocês só contam entre vocês? Esse seu amigo que você está pensando aí, em algum momento ele já decepcionou você? E você, alguma vez já decepcionou o seu amigo? E mesmo assim, vocês resolveram esse problema que vocês tiveram e decidiram continuar caminhando juntos nessa amizade?
Estou convidando você a refletir sobre este amigo que veio à sua mente quando eu fiz a primeira pergunta, se você tem um amigo. Todos nós temos, ou precisamos pelo menos ter, pelo menos um bom amigo. Então, pense sobre isso. Como essa amizade se desenvolveu, como vocês se tornaram amigos, como isso cresceu ao longo do tempo, como vocês se tornaram confidentes, como isso reflete positivamente na sua vida, como esse seu amigo muitas vezes te disse coisas que você não gostaria de ouvir, mas respeitou porque era o seu amigo e sabia que ele estava dizendo para o seu bem. É assim que faz um bom, verdadeiro amigo, não é? Pois bem, pensando sobre essa questão de ser amigos, eu me lembro de um belo hino que fala muito sobre amigos. E eu gostaria de ler a letra desse belíssimo hino. Ela é assim, talvez você já ouviu, já sabe a música que eu estarei citando aqui. Ela tem muito a ver com a figura que você acabou de ver aí, quando eu perguntei para você no início se você tinha um amigo. Você viu ali a figura do filme Toy Story, não é? Da franquia Toy Story, onde você vê um grupo de bonecos, de brinquedos, e eles são amigos. E eles tratam da amizade entre si, especialmente da amizade que existe entre Woody e Buzz, né? Você se lembra, quem assistiu os desenhos sabe muito bem da amizade verdadeira que havia entre eles, que foi construída ao longo do tempo, e também da amizade que existe entre o humano Andy, que é o dono dos brinquedos, e os próprios brinquedos, a relação que tem com ele. É claro que tudo isso é uma ficção, é claro que tudo isso é um desenho animado, muito bem produzido, é claro, mas tem muito a nos ensinar. E a letra da música desse desenho, ela é muito interessante. É por isso que eu brinquei dizendo aqui que ela é um hino. Observe o que ela diz. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não têm fim, não se esqueça o que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. E aí ele diz assim, os outros podem ser até bem melhores do que eu. Bons brinquedos são. Porém, amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar. As 3 palavras que proferi, e aí você pode até cantar se você quiser. Amigo, estou aqui. Não é isso? Essa é a canção. É muito interessante a letra dessa música, porque ela fala exatamente sobre a amizade e todos os momentos pelo qual ela passa. E você sabe qual é o instrumento de se fazer um amigo? O instrumento de se fazer um amigo é o tempo. E você sabe qual é a maneira de fazer amigos? Desenvolvendo relacionamentos. Então você se relaciona com várias pessoas. E dentre essas pessoas, algumas vão se tornando mais chegadas a você. E dentre essas mais chegadas, surge 1, 2 ou 3, que serão os seus amigos mais íntimos. Amizades são assim. Então você caminha com alguém, e aí de repente, sem preço, sem cobrança, naturalmente, uma amizade vai se consolidando e laços vão se formando, e muitos desses laços duram para sempre, até a morte. Você já observou como Deus, desde que Ele formou o homem, Ele também queria relacionamento com Ele, com o homem? Veja, por exemplo, quando você vai lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, lá conta que no final da tarde, na viração do dia, Deus vinha ao jardim para relacionar-se com o homem, com Adão. A história bíblica nos mostra de muitas formas como Deus sempre foi em direção ao homem. E a maior de todas as manifestações de relacionamento de Deus em relação ao homem está estampado na pessoa do seu Filho Jesus. Ele é o Deus que se faz homem, Ele vem ao mundo, Ele desce na estrada, Ele suja os seus pés na poeira para viver como homem e entre homens. Então,
Se esse é o modelo que Jesus nos deu para seguir, ou seja, uma vida relacional, então nós precisamos aprender com Jesus e precisamos imitá-lo. Quando você vai lá para João capítulo 15, que é o texto que vamos ler daqui a pouco, lá uma das falas mais importantes de Jesus que está no texto, e é justamente a que utilizei aqui para o tema da mensagem, é: permaneçam em mim. Jesus estava dando ali para os seus discípulos um ensinamento riquíssimo sobre a necessidade de uma consagração e de relacionamento contínuos. É isso que Jesus quer ter conosco. Então, deixe-me dizer algo aqui muito importante que você guarde aí em seu coração. Observe. Jesus não está chamando as pessoas para uma religião. Ele as está chamando para si. É muito importante você pensar sobre isso. Jesus não veio aqui para divulgar uma religião. De religião, os judeus já estavam fartos, eles já sabiam tudo sobre religião. Não, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para fundar uma empresa, uma organização não governamental, nada disso. Jesus estava aqui no mundo chamando as pessoas para perto dele. Ele veio para este propósito. Ele veio para salvar, veio para relacionar-se com o homem. Jesus estava então simplesmente, quando veio neste mundo, dizendo assim para os seus discípulos: fiquem comigo, continuem comigo, permaneçam em mim, habitem comigo. O nosso encontro com Jesus, então, é um encontro para a vida inteira. Jesus nos convida para uma jornada que vai prosseguir por anos. Pois então é nesse contexto desse ensinamento que Jesus faz a analogia da videira e os seus ramos. Ele diz que ele, Jesus, é a videira e que nós, os seus filhos, os seus discípulos, somos os ramos ligados a essa videira. Agora então eu quero convidar você para ler o texto bíblico junto comigo. É João capítulo 15, os versículos 1 a 17. Acompanhe a leitura comigo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai e lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Me deixa falar com você agora sobre cada personagem ou cada parte
que é mencionado aqui nessa comparação feita por Jesus. Portanto, quem é quem nessa história? O Charles Swindoll, ele diz que nesse capítulo 15 de João, Jesus destaca 3 relacionamentos que são vitais ao cristão. É o nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento com os irmãos e o nosso relacionamento com o mundo. E aí, nessa comparação aqui da videira, Jesus mostra como que nós devemos estar ligados a ele e como deve ser profundo esse relacionamento que temos com ele. Então, nós vamos olhar aqui as comparações, ou seja, quem é quem nessa história. Deixe-me responder diretamente para você cada uma das partes aqui. Na história contada por Jesus, a comparação é feita da seguinte maneira: Jesus é a videira, nós somos os ramos, Deus é o agricultor e os frutos são o produto dos ramos. Agora me deixe falar para você um pouquinho sobre cada um deles. Então, primeiramente, o próprio Jesus é a videira. Foi assim no Antigo Testamento também. Israel era apresentado lá como a vinha do Senhor e Deus como o agricultor. Ou seja, essa comparação já acontecia lá no Antigo Testamento. E nós? Quem somos nós aqui? Nós somos os ramos. E um ramo sozinho, ele é muito frágil, ele é infrutífero, ele é imprestável. Sozinho ele só serve para ser queimado, porque ele fica seco, não serve para mais nada. Ele não consegue gerar vida em si mesmo. Um ramo sozinho e jogado de lado, ele não brota, ele não cresce, ele não se multiplica, não se reproduz. Ele só é vivo se ele estiver ligado à videira. Na comparação também, Deus é o agricultor. E o trabalho do agricultor qual é? É de cuidar da videira, para que os seus ramos produzam cada vez mais frutos. Por isso, o agricultor levanta, limpa, poda os ramos, ele cuida daquilo, para que aquilo cresça, para que aquilo frutifique. E, finalmente, o propósito de uma videira não é produzir uma madeira nobre para fazer móveis, por exemplo, ou para proteger no sol, né, fazer sombra no calor. Não é, porque a videira, de fato, é uma coisa pequena, não é uma árvore. A videira também não existe para embelezar. Eu nunca vi alguém que pegou uma videira e colocou num vaso e colocou na sala para enfeitar. Isso não existe. Portanto, o único propósito da videira é produzir frutos. Portanto, os frutos são o resultado dos ramos que somos nós. Muito bem. O que Jesus está querendo, então, nos ensinar aqui nesse texto? Jesus nos mostra que o Pai, Deus o Pai, está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo e que têm um relacionamento com Ele para que produzam ainda muito mais frutos. Os discípulos, como Jesus disse, são os ramos. E a finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é qual? É produzir frutos. Então, se eles não permanecem em Cristo, não fazem parte da videira, da família, da igreja, do rebanho. E aí eles secam, e eles são lançados no fogo, e são queimados, porque, como dissemos, eles não servem para outra coisa. Então, Jesus está ensinando aqui que Deus espera que nós venhamos não apenas dar frutos, mas que venhamos dar muitos frutos. Agora, quando nós voltamos os nossos olhos aqui atentamente para o texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vemos que nessa comparação aqui, Jesus ele ainda falou que existem 3 tipos de ramos ligados à videira. O que não produz nenhum fruto, não sei se você percebeu, mas Jesus diz isso no texto. Ele também fala do que produz algum fruto, e depois ele fala daquele que produz muito fruto. Então, agora, as perguntas que nós devemos fazer a partir daqui são as seguintes. Qual é a importância de produzir frutos? E por que
a quantidade de frutos produzidos é tão relevante para Jesus. Me deixe falar isso novamente. As perguntas que nós devemos fazer aqui agora, olhando para o texto, são: qual é a importância de produzir frutos? E por que a quantidade de frutos produzidos é tão importante neste ensinamento de Jesus? A resposta é simples e objetiva. É porque isso é o centro do propósito de Deus para as nossas vidas. É o centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso está muito claro quando a gente lê o versículo 16, que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Você percebe? Jesus está apontando no próprio texto que essa ideia de darmos fruto, e muito fruto, é algo que está relacionado ao chamado que Ele nos deu. Ele nos escolheu, Ele nos convocou, Ele nos chamou para dar fruto, e muito fruto, e fruto que permaneça. Então, depois de nós compreendermos isso, a pergunta que eu quero fazer a você aqui é muito importante, e é a seguinte: que tipo de ramo você é? Essa é a pergunta que eu gostaria que você começasse a responder agora aí no seu coração. Você que está me ouvindo, você que está me vendo aqui neste momento, que você começasse a responder aí no seu coração, olhando para o texto, a partir das palavras ensinadas por Jesus, logo na introdução do texto: que tipo de ramo é você? Então nós vamos olhar aqui. Você é o ramo que não dá nenhum fruto? Você é o ramo que dá algum fruto? Ou você é o ramo que dá muito fruto? Vamos olhar cada um deles. E aí você mesmo poderá responder aí ao seu coração. E depois na sua relação, no seu contato, na sua oração com Deus, o que é que você deve fazer? Então vamos pensar sobre isso. A primeira menção feita por Jesus aqui é sobre o ramo que não dá nenhum fruto. E ele fala assim no versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Existem muitos cristãos assim. Eles estão lá, às vezes até fazem parte de uma igreja local, professam o nome de Cristo, mas parece que só o seu corpo está lá. Não se envolvem, não querem se comprometer de maneira alguma. Eles não querem dar um passo a mais. Eles transformam o seu culto num ritual semanal, a sua relação com Deus em algo superficial, e o seu dia a dia como cristão em encontros ocasionais de final de semana ou em mensagens bíblicas proferidas pelo pastor da internet. Agora, o que é muito interessante de pensar é que Deus nunca despreza mesmo esse tipo de crente. É muito interessante, se você observar bem no texto, você vai perceber na fala de Jesus, que apesar de haverem, infelizmente, muitos crentes assim, Jesus não os despreza. Ele quer usar as pessoas. Na verdade, ele só espera que essas pessoas se despertem e assumam um compromisso verdadeiro com ele. Entretanto, se você tem vivido assim, nesse tipo de fé, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. O versículo diz que ele corta o ramo que não dá fruto e poda o que dá fruto. Ele corta o que não dá fruto e poda o que dá fruto. Isso não significa que Deus joga fora como algo imprestável, mas que ele, ainda que seja com amor, ele vai usar da sua disciplina para ensinar você. A minha pergunta agora aqui é o seguinte: você vai esperar a disciplina de Deus sobre a sua vida para que você tome uma decisão de sair dessa primeira fase, né, que é a fase ruim, a fase de não dar nenhum fruto, ou seja, a fase em que você não deu nenhum passo, apenas entrou? Não espere a disciplina de Deus. Comece a tomar atitudes a partir de agora. Bem, mas o segundo tipo de ramo a que Jesus se refere no texto
está também no versículo 2. É o ramo que dá algum fruto. Veja aí o final do verso 2. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O agricultor ele sabe que para conseguir mais fruto da videira, ele tem que ir contra a tendência natural da planta. Sabe qual é, né? O crescimento desordenado. Porque se você largar, ele vai crescer de maneira desordenada. A videira vai crescer com seus ramos todos espalhados, todo desordenado. Por isso ele precisa ser podada. Então o que ele faz? Ele poda os galhos periodicamente, para que ela possa respirar, para que ela possa receber o calor adequado do sol. Os galhos precisam ser cortados, porque embora eles pareçam às vezes bonitos, grandes, lembre-se que a videira tem um propósito, e o seu propósito é produzir uvas. E se ela não estiver cumprindo esse propósito, então ela não serve para nada. Pois bem, a poda é o meio que Deus usa em nossas vidas para frutificarmos mais. A poda nos faz ser mais produtivos. É só você observar. Quando é que você cresce mais? É diante dos dias bons ou é diante das dificuldades? Invariavelmente, crescemos mais em meio às dificuldades. Ora, nós estamos vivendo isso na prática. Estamos vivendo um tempo de pandemia, onde nós estamos experimentando o isolamento, o distanciamento social e tantas outras coisas que estamos adotando, uso de máscaras, muito mais higienização de nossas mãos, o cuidado com os contatos com as pessoas, a modificação do atendimento nos órgãos públicos, nos shopping centers, as reuniões nas igrejas, os cultos, enfim, tanta coisa precisou ser readaptada. Entenda, no meio disso, o que temos mais falado, que nenhum de nós vamos sair dessa epidemia, dessa pandemia, da mesma maneira como entramos. Seremos diferentes após esse novo normal. É o que todos temos dito. O que isso significa é que no meio das dificuldades, nós estamos sendo podados, nós estamos aprendendo. Também é preciso entender que a poda é uma coisa completamente diferente da disciplina. Você não pode misturar poda e disciplina. A disciplina, ela tem mais a ver com o pecado, enquanto que a poda, ela tem mais a ver com a nossa vida mesmo. A disciplina, ela nos corrige, enquanto que a poda nos faz mais produtivos. Deus, ele nos disciplina quando nós estamos fazendo algo errado. Agora, olha que interessante. Deus nos poda quando nós estamos fazendo algo certo. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado, mas na poda, o que precisa ser retirado, muitas vezes, é o eu. Observe você, por exemplo, como aquelas pessoas que são mais frutíferas para Deus, normalmente são aquelas que mais foram podadas por Ele. Quando você olha, por exemplo, Lucas capítulo 12, versículo 48, lá Jesus disse assim, olha, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Talvez essa seja a história da sua vida, ou da sua família, ou quem sabe da sua igreja, da nossa igreja. Veja o que Deus fez com grandes homens e mulheres ao longo da história bíblica. Noé sofreu 120 anos, uma espera. Os hebreus ficaram 430 anos no cativeiro egípcio. Abraão esperou 25 anos por uma promessa. Pedro foi testado ao negar Jesus. Paulo ficou pelo menos 2 anos no deserto da Arábia, revendo as suas bases. E Jesus enfrentou a cruz antes de receber a glória do Pai. Então, é por isso que nós precisamos tirar proveito dos momentos difíceis para aprendermos lições para as nossas vidas. Não é possível atravessarmos por situações difíceis e não aprendermos nada. E também é por isso que você não foi chamado apenas para dar frutos. E é daí que vem o terceiro tipo de ramo apresentado por Jesus e que eu quero mostrar para você agora. O terceiro e último tipo de ramo, portanto, aqui apresentado por Jesus, está no versículo 8,
que é o ramo que dá muito fruto. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. O segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo, e aí o desafio dessa permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Então eu quero desafiar você a ser esse terceiro tipo de ramo. Portanto, a minha palavra a você agora é: permaneça para dar muito fruto. Como eu já disse, o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele. Não é isso. Mas que você escolha estar mais com Ele. Portanto, permanecer é a palavra que nós devemos grifar aqui. Ela é a chave de todas as coisas neste ensinamento de Jesus. Só nesse capítulo 15 aqui do Evangelho de João, ela aparece pelo menos 10 vezes em 11 versículos. Permanecer é o mesmo que ligar-se intimamente. É a relação de amizade que Deus quer ter com a gente para que a gente produza muito fruto, e fruto que permaneça. Portanto, eu quero agora resolver esse tema aqui, falando finalmente para você aqui 8 coisas objetivas sobre a importância de permanecermos ligados a Cristo e os benefícios que nós recebemos desse relacionamento, dessa ligação que nós podemos ter com Cristo Jesus. Deixe-me mostrar isso para você através dos versículos inseridos no texto que lemos, essas 8 coisas bem objetivas que vão nos mostrar e nos direcionar. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: permanecer em Cristo significa viver um relacionamento de amor. Olhe o versículo 4, o que diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, através desse versículo, Jesus está dizendo para a gente que Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Ele está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Quem permanece em Jesus busca, deseja, ama, ouve a Jesus. As coisas serão uma consequência feliz desse relacionamento com Jesus. Observe, por exemplo, só para você entender melhor isso, um casal que se ama. O marido faz pela esposa não como se fosse um peso, mas com amor pelo relacionamento que mutuamente possuem. E a esposa, por sua vez, ela se doa e se entrega em todos os sentidos, não por obrigação, mas com o desejo de agradar, porque ela sabe que existe reciprocidade neste relacionamento. Você entende o que eu estou dizendo? Então, de maneira semelhante, permanecer em Cristo reproduz um relacionamento de amor. Significa ter mais de Jesus nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos. É experimentar de tudo isso com extrema alegria e com satisfação. A segunda coisa que nós podemos pensar aqui sobre um privilégio de permanecer em Cristo é que permanecer em Cristo nos mantém vivos na fé. Olha o que é que diz o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Uma brasa não resiste acesa fora do braseiro. Você sabe disso. Ela seca e acaba. Então, da mesma forma, uma pessoa que não permanece em Jesus esfria na fé e gradativamente se distancia de Cristo. É disso que cada pessoa que não permanece em Jesus precisa se conscientizar. Separado de Jesus, o discípulo necessariamente resseca, e aí, nessa situação, ele só serve para ser lançado no fogo e para ser consumido. Agora, por favor, entenda o seguinte, aqui nesse texto, especificamente nesse texto, Jesus não está falando de inferno,
mas do fim de um relacionamento. Lembre-se que tudo começou com uma proposta de amizade. Jesus está querendo que nós permaneçamos nele, que tenhamos relacionamento com ele. Aqueles que estão nessa condição se distanciam, se esfriam, ficam fora e são queimados, ou seja, eles saem, eles se desligam desse relacionamento. Infelizmente, esse tem sido o triste reflexo na vida de muitas pessoas que não priorizam o relacionamento com Deus. São crentes fracos e oscilantes. Eles acabam secando e até se distanciam definitivamente. A terceira coisa que eu gostaria de dizer a você é que permanecer em Cristo nos leva a ter uma vida frutífera. Veja os versículos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando o ramo está ligado à videira e é podado no tempo certo, ele produz muito fruto. Mas você já se perguntou que tipo de fruto ele produz? Você pode estar pensando aí, tá, pastor, você está dizendo que produz fruto, produz fruto, mas que fruto? Que tipo de fruto produz? Esse fruto não é nada menos que o resultado do que a gente pode chamar aí da perseverante dependência, da alegria, da paz, do amor de uns pelos outros e do testemunho que vamos dar diante do mundo. Enfim, nós vamos gerar vida em nós. E ao gerar vida em nós, nós poderemos gerar vida em outras pessoas. Gosto de uma música do Gerson Borges que fala que a nossa vida vai gerar vida em outras pessoas, através daquilo que Cristo fez em nós. A quarta coisa que eu gostaria de falar com você aqui é que permanecer em Cristo nos identifica como seus discípulos. Versículo 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você se lembra que Jesus certa vez disse que se conhece uma árvore pelos frutos? E ele também disse que uma árvore má produz maus frutos, e uma árvore boa produz bons frutos, e ainda muitos frutos. E o produzir frutos, portanto, nos identifica como discípulos de Jesus. Porém, o que se espera de nós são frutos. Observe bem o que eu vou dizer. Frutos e não folhas. Então, na comparação que Jesus faz, não importa ser uma árvore frondosa, não importa. Não importa ser uma árvore de muitos anos. Ou seja, eu estou na igreja há 30 anos, há 50 anos. Importa sim é que ela gere frutos. Tem muita árvore frondosa por aí, sem dar nenhum fruto. Você se lembra de quando Jesus amaldiçoou uma figueira, porque ele foi buscar frutos nela e não encontrou? Jesus não se contenta com a aparência. Ele quer ver muitos frutos. Muito bem. Mas a quinta coisa que nós vemos aqui no texto, nas palavras de Jesus, como um grande privilégio de permanecer em Cristo, é que permanecer em Cristo é provar do seu amor em nossas vidas. Diz o verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sentimos quanto somos amados por Ele. E então nós temos pressa para estar novamente em sua presença. Sabe aquela pessoa apaixonada que não vê a hora de ver o seu amado ou a sua amada? É esse sentimento. Sabe aquela mãe, aquele pai que acabou de ganhar um filho, um bebezinho, não vê a hora de chegar em casa? Isso aconteceu com você, pai, mãe, aconteceu comigo. Eu me lembro quando a Isabela nasceu, ela era bebezinha, eu estava no trabalho, eu não via a hora que terminava o meu expediente para eu poder ir para casa, para poder estar junto dela, pegar no colo, abraçar, beijar, senti-la em mim. É exatamente essa ideia. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sentimos quanto somos amados por Ele, e então nós temos
pressa para estar novamente em sua presença. Nós passamos daquele estágio de servo para o status de amigo. É assim que funciona. Jesus deseja graciosamente compartilhar a sua vida conosco. Quando nós permanecemos em Cristo, nós sentimos cada instante o seu amor nos envolvendo. E aí entendemos a sua ação nas nossas vidas. A sexta coisa que eu quero falar como um privilégio de permanecer em Cristo é que permanecer em Cristo nos faz sentir que as nossas orações são respondidas. Veja o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A oração eficaz ela é fruto de um relacionamento profundo com Jesus. E isso está muito claro aqui no versículo 7. Quando nós estamos afinados com Cristo e estamos intimamente ligados à sua direção sobre as nossas vidas, não como um acusador das nossas falhas, mas como um amigo cheio de amor que Ele é, que cuida de nós e deseja o melhor para nós, nós então passamos a descansar nas suas promessas e na sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E aí nós entendemos que Deus ouve e responde às nossas orações da melhor forma e no devido tempo. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, essa fala de Jesus está relacionado com o permanecer nele e o amor que ele tem por nós. Sabemos que os nossos pedidos serão pedidos conscientes daquele Deus que nos ama e está conosco e cuida de nós. Não pediremos absurdos, não pediremos coisas sem sentido, mas pediremos aquilo que sabemos que o nosso Pai nos dará, porque nós estamos numa relação constante com Ele. Portanto, Ele vai responder às nossas orações na melhor forma e no tempo devido. Em sétimo lugar, permanecer em Cristo pressupõe obediência aos seus mandamentos. Veja o verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A desobediência sempre gera uma quebra no relacionamento que nós temos com Deus. Você pode sentir emoção num culto de domingo, mas se você continuar a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana, jamais terá sucesso na sua permanência em Cristo. A pessoa que diz que ama a Cristo, mas não obedece aos seus ensinamentos, está enganando a si mesmo. Não é o que ele fala em outro texto? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E finalmente, em oitavo lugar, permanecer em Cristo é o caminho para a nossa alegria. Veja o que diz o versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu creio que Deus deseja que sejamos felizes. Acredito sim, que Deus tem esse desejo. Quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos muito fruto. Com isso, o Pai é glorificado. É o que Jesus diz no texto. Assim, o propósito de Deus se cumpre em nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? O propósito de Deus se cumprindo em sua vida? Afinal, nós fomos criados para a glória de Deus. E aí, por causa disso, nós vivemos a alegria da amizade e da vida que só Jesus pode oferecer. É isso que faz a vida ter sentido e propósito. Talvez você está achando que a sua vida está sem propósito, sem sentido. Lance-se nas mãos do Senhor. Deixe Ele trabalhar em você. Permaneça ligado à videira. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você que a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Ele nos chama para uma amizade profunda. Ele quer muito isso conosco, quer mesmo. E para que isso aconteça, nós precisamos permanecer nele.
nós precisamos deixar que Ele nos pode para que frutifiquemos ainda mais. Precisamos sair daquele primeiro estágio de não dar nenhum fruto. Quantos de nossos desejos pessoais têm de ser podados ainda, para que nós possamos produzir o nosso melhor fruto? O que você ainda precisa trabalhar em sua vida para que você produza mais e mais? Lembre-se, Deus quer um relacionamento de intimidade com você. Jesus quer relacionar-se com você. Então, acredite na palavra do Senhor. Siga este ensinamento de João. Observe o que esse texto diz. Saia daquele estágio de dar nenhum fruto, de não dar nenhum fruto. Passe para o estágio de dar algum fruto. Mas não pare por aí. Avance para o estágio de dar muito fruto. E fruto que permaneça. Eu quero encerrar aqui com as palavras do versículo 16 de João 15, que são as palavras de Jesus que nos chama a atenção, que nos chama para si, nos chama à responsabilidade. Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O meu desejo e a minha oração é que essa mensagem chegue ao seu coração, a fim de que você permaneça no Senhor, permaneça firme nele, permaneça na videira, seja um ramo frutífero, seja um ramo abençoador. Tenho certeza que Deus quer usar a sua vida. Sabe, a igreja é um grande celeiro de dons. A igreja é um local onde existem diversas pessoas com diversos dons. E Deus quer usar a sua vida. Portanto, permaneça ligado à videira, para que você frutifique, que a sua vida transborde, para que ela possa se achegar a outras pessoas, para que elas também tenham esta mesma vida. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra, por esta noite, por esta celebração. Pedimos que nos abençoe, ajude que nós possamos vencer etapas, atravessar estágios e viver uma grande experiência com o Senhor. A experiência de sermos ramos frutíferos e muito frutíferos, que possamos estar ligados à videira, que possamos estar debaixo da cobertura do grande agricultor, que é o nosso Deus. Que possamos receber as ricas bênçãos dos céus, que possamos desfrutar da paz que excede o entendimento, da presença do Senhor, que possamos transbordar em vida, para que possamos alcançar outros corações. Obrigado, Deus, obrigado por sua palavra, que nós possamos aqui nessa noite ser de fato tocados e abençoados por ela. Essa é a oração que fazemos, confiados no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Verdade e amor, eu vim neste lugar.
Se renda na presença de Jesus nesse momento. Estamos aqui, Jesus, em tua presença, com os braços bem abertos. Queremos sentir teu tocar, queremos sentir teu tocar. Diga, queremos te ouvir, Jesus. Diga palavras de amor a Ele. Cante comigo. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. E eu sou teu. Eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, meu amor, Ele todo. Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, meu amor, Ele todo. Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Obrigada, Jesus. Nós estamos sempre, Jesus, de braços abertos, Jesus, sempre aqui. Para que o Senhor ande em nosso meio, Jesus, para que o Senhor esteja presente. Esteja conosco, Jesus, em todo momento, Pai. Habite em nós, Deus. Vamos cantar juntos mais uma vez? O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu. Nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Tudo que
aqui, com braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Aleluia. Honramos ao Teu nome, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento especial, pelas canções que pudemos cantar, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Deus da glória, em nome de Jesus. Queremos agradecer a você que nos acompanhou nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana cheia de vitórias, o cuidado do Senhor, o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Até mais. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Tchau, até.